Se você olhar para o mapa noturno do Brasil, vai ver uma linha de luz quase ininterrupta que conecta as duas maiores metrópoles da América do Sul. Por décadas, o Brasil tratou essa região apenas como um corredor, o lugar onde você para comer um pão de queijo enquanto vai de São Paulo para o Rio. Esse lugar é chamado de Vale do Paraíba. Mas enquanto o país olhava para o agro no centro-oeste e para Faria Lima na capital, o vale sofreu uma mutação silenciosa. A geografia econômica mudou. O que antes era uma área de passagem se transformou em um dos principais polos tecnológicos e industriais do hemisfério sul. Os dados são inequívocos. Se o Vale do Paraíba fosse um estado, ele seria mais rico que 16 estados da federação, considerando estimativas recentes de PIB regional. Apenas a cidade de São José dos Campos tem um PIB que supera o de diversas capitais brasileiras de porte médio. Mas o que está acontecendo agora, em 2026, não é apenas um crescimento, é uma tempestade perfeita de infraestrutura. Estamos vivendo a fusão simultânea de três vetores: a maior obra recente de túneis rodoviários do Brasil, a modernização e ampliação de um porto de águas profundas e a previsão de chegada de um trem de média alta velocidade. Hoje vamos desenhar e explicar como essa região está deixando de ser o quintal de São Paulo para se tornar um motor autônomo. Bem-vindos ao Futuro do Vale. Eu sou o Lucas e você está no Desenhando e Explicando. Considere ser membro do canal para apoiar conteúdos educativos e informativos aqui no YouTube. Mais informações na descrição deste vídeo. Para entender por que o Vale vem superando diversas capitais em dinamismo econômico, você precisa entender a diferença entre a economia do real e a economia do dólar. A maioria das cidades ricas do interior do Brasil depende de commodities, soja, boi, cana. O Vale do Paraíba depende de titânio, fibra de carbono e código-fonte. Isso não foi acidente. Foi uma decisão estratégica de política industrial e científica do governo brasileiro no passado. Nos anos 50, o governo escolheu essa região para sediar instituições estratégicas de ciência e defesa, equilibrando proximidade com São Paulo, infraestrutura rodoviária e espaço para expansão. Nasceram ali o DCTA e o ITA. O resultado? O Cluster Aeroespacial Brasileiro. Na última década, empresas sediadas na região, com destaque para a Embraer, movimentaram dezenas de bilhões de dólares em exportações. Para você ter uma ideia, uma tonelada de soja vale cerca de $500. Produtos aeroespaciais e equipamentos de alta tecnologia concentram um alto valor agregado por unidade produzida, muito superior ao de commodities agrícolas. O Vale produz riqueza compacta. Isso cria um efeito cascata demográfico. A região atrai engenheiros, físicos e profissionais altamente qualificados. É uma das mãos de obra mais especializadas do país. Eles não sofrem com secas, não sofrem com safra ruim. É uma economia menos dependente de ciclos agrícolas, que sustenta condomínios de alto padrão e serviços sofisticados em cidades que, no papel, são interior, mas na prática possuem indicadores urbanos comparáveis a grandes centros. Mas não é só de aviões civis que vive o Vale. Existe um lado mais estratégico nessa geografia, o setor de defesa. O Vale do Paraíba é o principal polo da indústria de defesa do Brasil e um dos mais relevantes da América Latina. É aqui que são desenvolvidos os mísseis da Avibras, sistemas de radar de vigilância e tecnologias que equipam aeronaves militares como o Embraer C-390 Millennium. Por que isso importa para a economia da região? Porque a indústria de defesa opera com contratos governamentais de longo prazo e planejamento estratégico, o que tende a oferecer maior previsibilidade em comparação com setores industriais mais sensíveis a ciclos econômicos. Isso dá ao Vale uma estabilidade que muitas regiões industriais tradicionais perderam. Apesar de toda essa tecnologia, o Vale tinha um desafio geográfico histórico: a Serra do Mar. Para exportar, muitas empresas precisavam utilizar o Porto de Santos, enfrentando o tráfego da Grande São Paulo. A inauguração dos contornos da Tamoios representa uma transformação logística relevante. Não estamos falando de asfalto novo, estamos falando de túneis de engenharia complexa que perfuram a montanha. O tempo de viagem entre Caraguatatuba e o Porto de São Sebastião pode cair significativamente em condições ideais, reduzindo trajetos que antes levavam cerca de 40 a 50 minutos para pouco mais de 20 minutos, dependendo do fluxo. E na ponta dessa rodovia está o Porto de São Sebastião. Por que ele chama atenção? Por causa da geografia do fundo do mar, o calado natural profundo.
São Sebastião possui condições naturais favoráveis para receber navios de grande porte, com menor necessidade de dragagem quando comparada a outros portos. Com investimentos estimados em centenas de milhões de reais em modernização e concessão, a capacidade do porto poderá aumentar substancialmente nos próximos anos, caso os projetos sejam integralmente executados. Isso amplia as alternativas logísticas para empresas do Vale. O Vale do Paraíba não substitui Santos, mas passa a ter mais opções estratégicas. Se a Tamoios fortaleceu a logística de cargas, o trem intercidades pode transformar a mobilidade de pessoas. O chamado Eixo Leste prevê ligar a Estação Penha, em São Paulo, a São José dos Campos em aproximadamente 75 minutos. O projeto ainda depende de leilão, contratos e execução, com previsão de etapas a partir de 2027. Pode parecer demorado, mas em geografia urbana, uma década é um intervalo relativamente curto. Se implementado conforme o planejamento atual, o impacto imobiliário e urbano pode ser significativo. 75 minutos é menos tempo do que muitos moradores gastam cruzando São Paulo em horário de pico. Isso pode fortalecer o fenômeno da expansão metropolitana. Executivos poderão morar em cidades como São José dos Campos ou Jacareí e trabalhar na capital, utilizando transporte ferroviário moderno. O Vale deixará de ser apenas uma região vizinha para se integrar ainda mais ao eixo metropolitano paulista. A divisa física continuará existindo, mas o mapa mental das pessoas pode mudar. O que estamos vendo no Vale do Paraíba é o surgimento de uma região com características comparáveis, em escala brasileira, é claro, a ecossistemas como o da Califórnia. Uma região que combina um polo tecnológico robusto, ITA e parque tecnológico, uma indústria de defesa estratégica, infraestrutura logística e modernização. Enquanto outras regiões do Brasil dependem fortemente de ciclos agrícolas, o Vale depende majoritariamente de capital humano e tecnologia. Algumas capitais podem enfrentar maior dificuldade de adaptação a essa nova economia, enquanto essa faixa de terra entre Rio e São Paulo se consolida como um dos eixos mais estratégicos do país. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Considere ser membro do canal para apoiar conteúdos educativos e informativos como este aqui no YouTube. Se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Deixe seu like caso você tenha gostado deste. E nos vemos no próximo vídeo deste canal. Muito obrigado e até lá!